aí, raça! Tudo certo? Profilão na área. Hoje a gente vai continuar com Geometria Analítica, o nosso curso de Geometria Analítica, agora falando um pouquinho sobre a equação da circunferência. Então vamos dar uma olhadinha o que a gente precisa. E a primeira equação é falar um pouquinho sobre a equação reduzida da circunferência. Vamos lá? Temos no quadro o seguinte, temos uma circunferência no plano cartesiano, cujo centro dessa circunferência é o ponto C, cujas coordenadas eu vou chamar de A e B. E um ponto A de coordenadas x e y. Pela distância entre pontos, a gente nota que a distância do ponto A até o centro da circunferência é o meu R, certo? Então, com essa fórmula aqui, ou com essa igualdade entre a distância de A até C, dando R, eu vou chegar na equação reduzida de uma circunferência. Note que a gente vai aplicar aqui a distância entre pontos, que é uma raiz quadrada, certo? Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou pegar o ponto A, a coordenada x, menos a coordenada x do C, elevar ao quadrado, mais pegar a coordenada y do ponto A, que pertence à circunferência, menos a coordenada y do centro, que é B, elevar ao quadrado. Isto vai ser igual ao raio, certo? Logo, vamos fazer o seguinte, qual é o inverso da potência? É a raiz. Qual é o inverso da raiz? A potência. Então, essa raiz quadrada, ela pode aparecer do outro lado como sendo o seguinte. Então, vai ficar x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa equação que aparece na tela para vocês é o que a gente chama de equação reduzida da circunferência, tá bom? Onde o A e o B são as coordenadas do centro e o x e o y são as coordenadas de um ponto em cima da circunferência. Qualquer ponto que esteja em cima da circunferência vão satisfazer essa equação aí que está no quadro para vocês, beleza? Dois exemplos rapidinho para a gente aqui, ó. Quando nós tivemos na letra A, por exemplo, uma equação do tipo x² mais y² igual a 9. O centro dessa circunferência é 0, 0, é o ponto de encontro do plano cartesiano, né? É a origem das duas retas abscissa e ordenada. E o raio dessa circunferência, gente, não se esqueçam, ele está sempre ao quadrado na equação. Então o raio não é 9, é 3, beleza? Fica atento a isso. Na letra B, o centro da circunferência tem coordenada x 3 e a coordenada y, percebam que tem um mais aqui, ó. É porque é o seguinte, essa coordenada, vamos fazer um asterisco aqui, ó. Ela pode ser escrita como sendo y menos 2 ao quadrado. Então a gente percebe que a coordenada y não é 2, é menos 2, tá? Fica atento quando aparecer um mais na equação. E o raio não é 5, porque lembra que ele está ao quadrado. Então tu tem que ficar ligado no seguinte, que número elevado ao quadrado dá 5? É a raiz de 5. Beleza? Fica essa diquinha aí para vocês. Só para clarear as ideias, vamos fazer esse exemplo da PUC, que é o seguinte. Os pontos 3 e 1 e 9 menos 7 são extremidades de um dos diâmetros da circunferência C. Então, a equação de C é... Então, nós temos uma circunferência na qual a distância entre esses dois pontos é 2 vezes o raio. Então, nós vamos fazer agora pelo método DQSR. Faz tempo que eu não faço o método DQSR para calcular a distância dos dois pontos, tá? Então, vou pegar lá, ó, D de diminuir, né? Então, vou pegar o 3 e diminuir com 9, x com x, né? E pegar o 1 e diminuir com o menos 7. Aqui o que é de quadrado, então 3 menos 9 dá menos 6. Então, vai ser menos 6 ao quadrado. E aqui, menos com menos dá mais, então fica 1 mais 7, 8. Eu vou elevar 8 ao quadrado. O resultado disso dá 36, mais, né, aqui no caso vai ser 64. Agora eu estou na soma, né, S de soma. O resultado disso eu vou para o R, que é o R de raiz, que é a raiz de 100. Logo o raio é 10. Olha aí, ó. Beleza? Raio não. Isso aqui DQSR é a raiz, perdão. Então, a raiz é 10, certo? O valor da raiz é 10. Pensa que eu calculei agora a distância entre esses dois pontos. Só que essa distância dá o diâmetro, que é 2Rzinho.
Logo, 2Rzinho é igual a 10. Rzinho aqui no caso, não confunda com esse R aqui que eu falei que é raio, mas é da raiz, tá bom? Então, obviamente, esse Rzinho aqui é do raio, o 2 passa dividindo, eu vou ganhar aqui o raio é 5, beleza? Tá, Léo, e como é que eu faço para descobrir o centro dessa circunferência? Bem, se tu tens o diâmetro de uma circunferência, que é duas extremidades, entre A e B, vamos supor, o centro é o ponto médio. Então, eu vou fazer o ponto médio desses dois pontos. Lembra que o ponto médio é muito simples. Vou botar aqui, ó, M de ponto médio. Pega as coordenadas x, soma e divide por 2. Então, 3 mais 9 dividido por 2 e 1 menos 7 dividido por 2. Vou ganhar que o M, que aqui no caso vai ser o ponto médio, vai ser o centro da circunferência. 12 metade é 6, menos 6 a metade é menos 3. Então, a equação que eu estou procurando tem essa cara aqui, gente, ó. X menos 6 ao quadrado mais, vem comigo, ó, y mais 3 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então, estou procurando uma equação como a letra E. Olha lá, ó, x menos 6 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 25. Então, a alternativa correta é a letra E. Galera, nossa próxima videoaula ela vai ser o seguinte, né? Vamos trabalhar um pouquinho com a equação geral da circunferência, então ela é um pouquinho mais longa essa aula, e falar um pouquinho de posições relativas também, tá beleza? Valeu, galera. Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.